Olá, mais um podcast de Mari pelo Mundo e eu sou a Mari. Novamente, somente a Mari, porque eu vou falar de Patagônia chilena. Eu gostaria de escrever tudo isso no blog, mas não tem dado tempo de escrever os textos com tantos detalhes como eu gostaria. Então, vou aproveitar a oportunidade do podcast para contar um pouco mais sobre esses lugares maravilhosos da Patagônia chilena. E normalmente um viajante acaba fazendo tudo de uma única vez. Eu tenho feito em parcelas. Cada vez que eu vou, eu conheço um dos pontos ali da Patagônia. Então, a primeira vez eu fui para Porto Natales, que é uma cidadezinha pequenininha. Eu não me apaixonei a primeira vez, então eu dei uma chance de voltar para ela pela segunda vez para ver se eu me apaixonava. Ainda tá ali no começo do namoro, mas é um ponto central que todos acabam passando por ali para poder conhecer o Parque de Torres del Paine. Mas a primeira vez que eu fui para Porto Natales também estava um dia feio, eu acho que era um domingo, tinha um monte de loja fechada, então sabe quando você chega numa cidade meio fantasma e não entende ali o que está acontecendo? Mas é uma cidade que normalmente o clima não é muito favorável, porém num dia onde está o comércio aberto, os restaurantes funcionando e você encontra uma hospedagem bacana, óbvio que a sua experiência vai ser completamente diferente. E foi o que aconteceu na segunda vez que eu fui, porque eu fiquei no The Singular, que é um dos melhores hotéis ali da região, e é um hotel histórico. Ele é ali que tudo começou e ele está hoje é um leading hotels e maravilhoso, maravilhoso, tanto de serviço, como de conforto, como de localização e de estrutura. E ele tem um museu, porque ele conserva todo a história do lugar, inclusive tem uma visita guiada e uma gastronomia maravilhosa, um restaurante incrível e tem também um barco próprio que você pode fazer passeios de barco e você pode comprar o pacote não só da diária, mas o all inclusive que inclui os passeios para a Torre del Paine, para toda a região. Então, uma hospedagem que realmente vale a pena. Esse tem post no blog. E na sequência, a Torre del Paine com o EcoCamp, que eu também já gravei um podcast falando dos domos, mas dentro do parque tem várias opções, inclusive tem os de muito luxo, como o Tierra, o Explora, e tem algumas outras pousadas, tem algumas outras hospedagens intermediárias, tem várias hospedagens dentro do Parque de Torres del Paine, e o parque é muito lindo. Eu acho particularmente que vale a pena alugar carro para poder fazer o passeio pelo parque, ir parando em cada um dos miradores e chegar na sua hospedagem. O carro facilita muito. Não quer dizer que seja obrigatório ter um carro, porque dá para fazer isso com o transporte, ou agendar o transfer com o próprio hotel, ou ir com o transporte público, que embora seja um pouco mais incômodo, também existe. Mas, de certa forma, eu acho que o carro facilita. A menos que você vá fazer os trekkings, o circuito W, o circuito O, porque aí realmente são 3, 5 dias que você vai ficar caminhando. Então, não tem a menor necessidade de ter um carro. E a ideia também é já pegar um pacote que inclui esse transfer de chegada, a preparação para a caminhada e a caminhada em si, porque tem toda a questão dos equipamentos que eles levam de um lugar para o outro, a alimentação e tudo. Se vocês precisarem de ajuda para planejar tanto essa parte dos trekkings, ou a parte de hospedagem, ou o planejamento do roteiro por Torre del Paine e Porto Natales, pode entrar em contato que a gente normalmente faz roteiros para essa região. E tentando me apaixonar por Porto Natales, fui novamente e me hospedei no Remota Lodge. Muito lindo o hotel, tem uma proposta incrível, tem uma gastronomia muito boa também. É do mesmo proprietário de um hotel que tem em Santiago, que foi o hotel que eu fiquei a primeira vez que eu fui para Santiago, por coincidência. E o hotel de Torres del Paine foi projetado por um arquiteto chileno e é um projeto famoso. Então, além de receber os hóspedes, o hotel também recebe visitas de estudantes de arquitetura do mundo inteiro que
se interessa também para entender aquela construção que tem toda uma proposta de conexão com a natureza, de espaços integrados, de vidros e inclusive o spa fica fora do prédio principal, justamente para ter esse contato com o clima da região. E isso tudo eles explicam e faz muito mais sentido depois que você escuta a explicação do que na hora que você chega e tenta entender ali o local. Mas é um hotel que eu recomendo e que eu achei que foi muito bom e gostei demais. E tá num lugar ótimo também, super bem localizado e é uma das principais hospedagens ali da cidade. Eu fiz um post no blog também para poder explicar um pouquinho melhor as características dessa hospedagem. E uma outra cidade também bastante visitada na Patagônia chilena é Punta Arenas, justamente porque tem voos para Porto Natales e voo para Punta Arenas. Então, muita gente chega por esses dois pontos, né, principais. Punta Arenas é Zona Franca, então também é um destino de compras ali do pessoal da região e do pessoal da Argentina que cruza a fronteira também para os shoppings. Então tem uma parte grande de shopping, outlet e tudo. E nesse shopping tem uma pista pequenininha, mas de patinação de gelo, que é super bonitinha. E a cidade de Punta Arenas, ela é maior, tem mais opções ali de hospedagens, não são hospedagens maravilhosas, mas tem boas hospedagens. Eu acho que vale a pena ficar 2 dias, mas talvez, se vocês querem fazer os passeios de natureza, vale a pena até ficar 4, 5 dias em Punta Arenas, justamente para fazer as navegações, visitar as pinguineiras. Então, tem muita coisa também interessante para fazer em Punta Arenas. E se a viagem for mais longa e vocês estiverem de carro e também quiserem conhecer o Ushuaia, é uma opção conhecer o Ushuaia estando em Punta Arenas. Ushuaia na Argentina. E a melhor época para conhecer a Patagônia chilena, se você está de carro, obviamente é no verão, porque as estradas são bem mais seguras e é muito mais fácil. Então, final de outubro até meados de abril, 15 de abril no máximo, porque depois já começa a cair as primeiras nevadas e já começa a ficar mais perigoso. Para quem tem habilidade em dirigir na neve e o carro está bem equipado, com correntes e tudo, é uma opção. Porém, tem que ter paciência, porque se as estradas fecharem, vai ter que esperar abrir. Então, essas são as condições para poder fazer uma viagem no inverno. Os hotéis, vários fecham na baixa temporada de inverno, no parque de Paine, principalmente, vários fecham, mas, de qualquer forma, alguns permanecem abertos dentro do parque, poucos, e vários em Porto Natales, mas alguns fecham também, então tem que ter atenção quanto a isso. E da Patagônia Sul para chegar na Patagônia Norte, você tem a Carretera Austral, que é um caminho lindo que intercala estradas e lagos, navegação e uma paisagem maravilhosa, tá? Aqui na minha lista para fazer isso de baixo para cima ou de cima para baixo. E se você tem vontade de fazer com um pessoal, com parceiros que realmente conhecem esse caminho, entre em contato que a gente passa a indicação. E se você quer fazer a Carretera Austral, só um trecho dele, chegando num ponto de aéreo, fazendo uma parte com carro, 2 hotéis e um pacote muito, muito bacana da parte central da Carretera Austral, entre em contato também que a gente passa todas as indicações, que é uma forma maravilhosa de conhecer toda essa região, a fauna e a flora, e ao mesmo tempo despender poucos dias, porque a Carretera Austral realmente inteira é uma viagem que demanda pelo menos uns 10 dias. E na parte norte tem Pucón, Puerto Varas e Chiloé, que fica para um próximo podcast. Esses destinos têm hospedagens maravilhosas e paisagens incríveis, mas fica para um outro podcast. E para chegar na Patagônia chilena, você pode ir via Argentina, com o voo São Paulo
ou qualquer outra cidade. Buenos Aires é o Calafate, de El Calafate pegar um ônibus ou um transfer para Porto Natales. Ou você pode ir via Santiago, Porto Natales ou Santiago, Punta Arenas. E aí, então, alugar um carro no Chile e fazer a parte chilena. Ou descer via Argentina, alugar um carro na Argentina e cruzar a fronteira. E dependendo do que você escolher, se precisar de ajuda também entre em contato, porque tem a parte de documentação para cruzar a fronteira. E a Patagônia chilena é muito diferente da Patagônia argentina, tanto de vegetação como de estrutura turística, de hotelaria, além da língua. Os chilenos falam um espanhol bastante diferente do espanhol da Argentina, mas quem entende espanhol entende completamente. Quem não entende já também não entende, mas de qualquer forma dá para se virar. Eles são super solícitos e preparados para atender o turista. O câmbio, pesos chilenos, diferente do peso argentino, então também se cruzar a fronteira tem que fazer câmbio. Tanto a Argentina como o Chile faz parte do Mercosul, isso facilita bastante a documentação. RG é suficiente, é bom ter menos de 10 anos e estar em bom estado. A parte de documentação a gente recomenda sempre antes da viagem, não confiar só nas informações da internet e sempre buscar nos sites oficiais da Receita Federal, dos consulados e embaixadas, o que é necessário viajar para cada país que você vai visitar. E eu falei de um hotel dentro do parque, mas na verdade ele é fora do parque, porque o parque é imenso, mas tem alguns hotéis que ficam em áreas na lateral do parque. Um desses hotéis que eu falei fica na lateral. O EcoCamp não, fica dentro do parque. E um outro hotel que fica fora do parque é a Estância Cerro Guido, que é lindíssima. Depois eu vou falar com mais calma sobre isso e eu quero voltar lá para conhecer melhor. Mas a experiência que eu tive lá foi incrível. E eles são uma estância que tem uma fundação de preservação também. E eles têm um trabalho e um cuidado com a história do local, que eles passam isso para o visitante. São padrão 5 estrelas e algumas experiências também vocês podem agendar lá mesmo, e eles têm um sistema all inclusive também, e é um destino maravilhoso. Eles têm uma vista única para as Torres de Paine, então esse fica para outra vez também. E precisando de ajuda para montar o roteiro, tanto para a Patagônia Argentina como para a Patagônia Chilena, fica à vontade, entre em contato. A gente está sempre à disposição. É uma paixão nossa falar sobre isso e compartilhar e montar o planejamento de viagem, reserva de hotel, encontrar os melhores parceiros e fazer com que vocês tenham uma experiência inesquecível também nessa região. E eu já ia esquecendo, mas uma outra forma muito interessante de conhecer a Patagônia chilena é com os navios de expedição. Tem o Scorpios, que faz a saída de Porto Natales, vai pela costa em algumas cidades e volta por Porto Natales. Acho que são 4 dias de viagem e também é uma forma muito cômoda e interessante para conhecer a região. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!